Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de mais de 40 anos caminhando com o Senhor, conhecendo o Senhor, é como se você tivesse andado de mãos dadas com alguém e não se sente seguro mais se largar dessa mão. Mas às vezes eu ainda quero largar dessa mão e eu só me estrepo, viu? Eu só me estrepo. Quando o Senhor quando o Senhor cuida de nós, Ele cuida sempre de nós. Nós nem sempre percebemos isso, ou nós nem sempre queremos ser cuidados por Ele, né? Às vezes a gente quer tomar as rédeas e falar assim, não, vou fazer do meu jeito, e aí quebra a cara. Mas essa questão de saúde, eu tenho alguma experiência nisso, eu não sou médico, né? Não sou médico. Mas morando num lugar ermo, eu morei durante 3 anos, lá eu era o médico, porque lá vinha um médico uma vez por semana, e só. Né? Não tinha hospital, não tinha farmácia, pelo menos no começo, depois no último ano que eu morei lá, aí abriram uma pequena farmácia, e quase que o alemão morre porque tomou uma injeção nessa farmácia e deu um choque nele. Ele quase morreu com o choque. Uma B12 com não sei mais o que deram nele lá, ele tomou um choque com a glicose, uma glicose com B12. Mas esse assunto, quando você vai num lugar ermo assim, você vê que existem tantas crendices, não é fé, é crendice. Então, por exemplo, uma criança nascia lá, isso no interior de Goiás, colocava-se esterco de vaca no umbigo da criança para curar o umbigo. Aí a criança morria, aí falava assim, essa é a doença dos 7 dias. 7 dias depois que nasce, a criança morre. É normal morrer com a doença dos 7 dias. A doença dos 7 dias tem um outro nome na parte civilizada do mundo, chama-se tétano. Chama-se tétano. As pessoas deliberadamente aplicavam tétano no umbigo da criança na tentativa de curar o umbigo. Parece que indígenas também devem fazer isso, não sei. Então tinha muita crendice, muita superstição envolvida com questões de saúde. Tanto é que teve uma vez uma garota, uma adolescente, ela devia ter uns 13 ou 14 anos, e ela começou a ter ataques epiléticos. E ataques epiléticos direto, sem parar. Ela ficou, eu não lembro quantas horas, não sei se foram 12 horas ou 8 horas, eu não me lembro. Eu sei que nós passamos um dia com essa menina segurando ela, pondo um pedacinho de pau na boca dela para ela morder, porque ela estava cortando a língua, né? Quando ela começou o ataque, ela mordeu a língua e a língua ficou para fora mordida. Então, punha um pedaço de pau, a gente abria a boca dela e punha esse pedacinho de pau para ela morder, para não cortar a língua. E tudo coisa que a gente aprendeu de linha. Eu falo a gente, porque tinha lá também um jornalista, que era professor na escola que nós dávamos aula para as crianças, ele era um jornalista de Santos, e ele tinha faculdade, então ele tinha curso superior também. Ele e mais um dentista da cidade, acho que eram os únicos com curso superior, e as nossas esposas. Então a gente entendia um pouquinho, e tinha os livros que a gente levou para lá, de medicina, né? Medicina prática, medicina de campanha, medicina de escoteiro, aquelas coisas assim. E logo estava claro que aquilo era epilepsia. E não tinha remédio lá, não tinha hospital, não tinha médico, estávamos a 6 horas do hospital mais próximo. Então, o que aconteceu nesse teatro todo? A cidade inteira veio e ficou querendo saber, tá com demônio, tá com demônio, é demônio, é demônio, é demônio. Aí chamaram uma mulher espírita. Aí a mulher espírita chegou lá e já começou, fumou uns cachimbos e tal, e já começou a falar com uma voz estranha. Ela incorporou o demônio, e o demônio falava, o demônio, né? Era o demônio, mano, que estava com a mulher espírita, que, não, eu vou levar essa criança para mim, essa criança é minha, e não sei o que e tal. Então ficou um circo. No fim, nós não conseguimos fazer nada pela menina. Infelizmente, não tinha nada que parasse
que parasse o ataque epilético dela e ir direto, o corpo dela não aguentou. Ele entrou numa cadência que não aguentou. Aí, quando deu uma parada cardíaca, aí esse meu amigo começou a fazer massagem cardíaca nela e fazer respiração boca a boca, e aí ele dava soco no peito da menina para poder ver se o coração voltava a funcionar. No dia seguinte, a cidade inteira falando que ele tinha matado a menina de tanto dar soco nela. Então, quando você vê o tanto de crendice, de superstição que pode existir, vamos dizer assim, é natural, num lugar com pouco recurso, no lugar não tinha televisão, as pessoas não tinham TV, não tinha como se informar, não tinha quase nada de acesso. Eu não estou falando de era internet, hein, gente? Por favor, que você busca lá na hora, você já resolve as coisas. Não. Isso foi nos anos 79, 80. Então, o pior é quando você volta para o lado da cristandade e vê como são tratadas as doenças em uma grande parte da cristandade, com a mesma superstição, a mesma crendice. E lá eu aprendi isso também, porque um dia encontro lá um irmão, chamava-se Sebastião, ele é um trabalhador braçal, ele só aprendeu a ler, ele não aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler lendo uma Bíblia. Ele era de uma denominação pentecostal, e lá um dia eu encontro com ele na rua, meio apavorado, falei, Sebastião, onde você vai? Irmão, eu vou ver se arrumo um remédio para o meu filho aí, que ele está com muita dor de cabeça. Eu falei, por quê? O que será que foi? Não, ele foi ofendido de cobra, que costumavam falar lá. Ofendido de cobra. Eu falei, poxa, ele tomou uma picada de cobra, Sebastião. Você não vai dar aspirina para ele, não vai resolver isso. Não, eu já dei um chá de erva, nós fizemos as orações, ele vai ser curado, nós temos fé, não sei o que. Não é assim que funciona, Sebastião. Precisa tomar o soro antiofídico, é picada de cobra. Que cobra que era? Jararaca. Ele sentou em cima de uma jararaca, ele estava brincando de jogar bolinha lá. Sentou em cima da jararaca, ela mordeu no bumbum dele. Aí eu já peguei o carro, fui para uma fazenda, não tinha soro na cidade. Fui no posto da cidade, tinha um postinho lá, não tinha soro. Fui para uma fazenda próxima, que eu sabia que eles mantinham o soro numa geladeira. Tinha o soro, estava vencido. Bom, está vencido, mas é o único que tem. Voltamos lá para o postinho, e o dentista estava lá no postinho. Vamos aplicar o soro no menino. Aí aplicamos o soro nas costas dele. Vimos lá no livro como é que fazia para aplicar um soro antiofídico, né, em vários pontos da pele das costas. E aí, falei, bom, Sebastião, agora tem que levar ele para o hospital. Não, irmão, agora já vai ficar bom, já está bom, já oramos, temos chá para ele, tomou um chá de erva, não sei o quê. Não, Sebastião tem que levar para o hospital, porque o soro só não resolve. Bom, insisti, de quase brigar com o homem, de enfiar ele à força na minha Kombi, o filho também. Fomos para Brasília, para o hospital em Brasília. 6 horas de viagem. Chegamos à noite lá em Brasília, descarreguei eles no hospital, voltei para Alto Paraíso. Bom, depois eu soube, no meio da noite, ele teve uma crise renal, os rins pararam de funcionar. Óbvio, né? Porque você dá um soro antiofídico, o veneno tem que ir para algum lugar. O veneno vai para os rins. E vai para os rins e bloqueia os rins. Se esse menino não estivesse no hospital, ele teria morrido. Aí o pai veio me agradecer, falou assim, irmão, se não fosse o hospital, tinha morrido. Porque ele teve uma crise renal lá, não teve jeito de... Mais ou menos na mesma época, numa cidadezinha vizinha, uma criança da mesma denominação desse Sebastião, denominação pentecostal, picada de cobra, tentaram levar a menina para o hospital, a cidade era até um pouco mais perto de Brasília. Não, o pai, não, já oramos, está curada, determinei que está curada. O moleque morreu. Podia ter salvo a criança, mas a superstição matou o filho dele. Então, isso aí é que deixa você irado, às vezes, de ver acontecer num mundo em que existem recursos. Existem recursos. Ontem eu recebi um e-mail, ontem ou hoje acho que foi, um e-mail, eu não acreditei.
um irmão perguntando se ele devia participar de umas reuniões. Na igreja dele faleceu uma irmã. Ele disse: nós estamos orando por essa irmã, já, alguns dias ela estava com Covid, estávamos orando por ela, ela faleceu. Agora a pastora, olha, a pastora, tá vendo? Pastora que não existe na Bíblia, uma pastora, é proibido a mulher falar na igreja, na Bíblia até ensina isso, mas aí a pastora convocou reuniões agora para a igreja, para nós orarmos pela ressurreição dessa mulher. Gente, ele perguntou: você acha que eu devo orar, eu devo participar dessas reuniões, irmão? Eu falei assim: ó, você deve chamar um psiquiatra e mandar tratar essa pastora e os seguidores dela, porque isso aí é caso de loucura, de psiquiatria. Está pensando o quê? Vai orar para ela ressuscitar? A mulher já foi enterrada, vai o quê? Vai ficar lá esperando sair terra pular para cima e ela pular para fora? O que é isso? É claro que vai haver a ressurreição dentre os mortos, não é quando chegar o dia. Ah, mas lá o Senhor ressuscitava as pessoas, ressuscitou Lázaro, e depois Pedro também, né? Ressuscitou aquela mulher crente em Atos. Por que a gente não pode ressuscitar? Vou explicar. Quando foi lançado o prédio onde eu moro, há uns quase 40 anos atrás, eu moro no edifício de apartamentos, um condomínio. Eles fizeram todo um auê pelas ruas, com carro, com bandeira, como fazem em cidades grandes. Você já viu isso nas esquinas? Aquelas moças com bandeira assim, ó. Você passa, elas estão dando folheto para vender apartamento e tal. Fizeram isso. Lá atrás, 40 anos atrás. Por que fizeram isso? Porque iam lançar um novo empreendimento. Soltavam rojões e tal. Bom, o prédio foi lançado, o prédio foi construído, o prédio já foi reformado, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Para desespero dos condôminos, que tem que gastar dinheiro, porque prédios envelhecem também, encanamentos se rompem e tal. Mas nunca mais foram feitas festas. Ninguém nunca pôs aqui na frente do prédio palhaço com bola, com bexiga, soltando rojão, moça com bandeira. Por quê? Porque já foi lançado. Já foi lançado. Aquela inauguração acabou. Sempre que Deus lança um empreendimento, ele faz toda uma festa de sinais, de milagres, de coisas incríveis, para mostrar muito claramente: eu estou fazendo isso. Foi assim lá na libertação do povo hebreu do Egito, o mar aberto, muitos sinais, uma nuvem acompanhava eles, uma coluna de fogo à noite, água que saía da rocha, codornizes que caíam no acampamento, coisas incríveis. Maná, todos os dias maná que caía, coisas incríveis. Devemos esperar essas coisas hoje? Não, porque hoje nós não estamos nesse contexto e nem nessa necessidade. Então, quando nós vemos acontecer uma cristandade tão crédula, ao ponto de morrer lá, a irmã lá na igreja, e a pastora convocar reuniões para ressuscitar essa mulher que morreu de Covid, isso é caso de psiquiatra. É um caso de saúde já, esse aí já é um caso de saúde, de psiquiatra, porque isso é loucura. Aquelas ressurreições que aconteciam eram a festa da inauguração de um novo momento que Deus estava trazendo com muitos sinais, com muitas maravilhas, para deixar muito claro que o dedo dele, a mão dele, estava naquilo tudo. Então, quando um pai, como eu vi acontecer, deixa de levar um filho para o hospital, que foi picado de cobra, porque ele fala que vai resolver isso com oração, no século XXI, na época era no século XX, né, que eu vi acontecer, isso também é um caso de psiquiatria, porque já é uma coisa que a pessoa não entendeu. O que eram os sinais, o que eram os milagres que aconteciam na Bíblia? Eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito muito definido. Como quando aquele cego perguntam para o Senhor, quem nasceu cego, este ou seus pais? Quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Ele falou assim: nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para a glória de Deus. E aí ele cura o cego e Deus é glorificado. Então havia um propósito. Quando nós vemos lá por exemplo,
Vamos para Mateus capítulo 8, versículo 16. Em Mateus capítulo 8, versículo 16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, esse o Senhor Jesus, expulsou deles os espíritos e curou meia dúzia de enfermos. É isso que está escrito aí? Não. Não. E curou todos os enfermos, todos os que estavam enfermos. Ele não curou meia dúzia, ele curou todos. Então eu não posso querer agora falar assim, vamos fazer uma grande campanha de curas e libertações na igreja, porque não vai acontecer isso. Vai ter lá 1000 pessoas doentes, mas ninguém vai conseguir curar todas elas, porque quando o Senhor Jesus curava todas. Expulsou espíritos, curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso que ele está dizendo aqui era o cumprimento ali, naquela hora e lugar, da profecia de Isaías. Cristo não levou as nossas enfermidades na cruz, entenda isso. Ele levou na cruz os nossos pecados, os pecados daqueles que creram nele. Isso ele levou na cruz. Mas em vida, andando aqui na terra, ele pegava uma multidão de enfermos, e é como se ele puxasse sobre si, todas aquelas enfermidades. E ele não ficava doente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele atraía para ele as enfermidades, mas como ele não tinha pecado, ele não ficava doente. É como se ele fosse um aspirador de pó, aspirando as enfermidades para si. É esse o sentido que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Entendeu? Então, quando uma pessoa tenta repetir isso hoje, como um que me escreveu, falou assim, eu acredito que um crente verdadeiro nunca fica doente. Eu falei, é? Não fica? Você não tem cáries, não? Seu cabelo não cai? Você tem alguma pinta na pele? Porque pinta é um câncer. Pode não ser maligno, mas é um câncer. Benigno, mas é um câncer. É um defeito. Você tem caspa? Você tem escamação? Você tem espinhas? Você tem qualquer coisa. Porque todos nós, se ficarmos aqui e o Senhor não voltar antes para nos arrebatar, nós vamos morrer de alguma doença. Quando alguém fala assim, ele morreu saudável. Ninguém morre saudável. Se é saudável, teria morrido. Eu nunca esqueço uma vez um irmão, na reunião de orações, né, aqui em Limeira, na hora de dar avisos, pedir orações tal, para as pessoas, ele avisou, falou assim, olha, o pai da minha esposa, ontem ele foi dormir e acordou morto. Aí todo mundo ficou meio assim, né? Como acordou morto, né? Que morto não acorda, né? Ele foi dormir e morreu, né? Ele não soube se expressar muito bem. Então não tem jeito. Nosso corpo está se decompondo todos os dias. Nós vamos morrer. Todos nós. Se o Senhor não voltar antes, vamos morrer. Mas isso vira essa boca para lá, bate na madeira. Não. O que Paulo fala? Estar com Cristo partir para estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. Então, quando uma pessoa insana reúne lá a igreja, ela própria numa posição que ela não deveria estar, que é uma mulher pregando publicamente, ela reúne para orar para a ressurreição de uma irmã que morreu. Isso é loucura. Isso é o mais baixo nível da crendice e da superstição. Não é cristianismo isso. Porque o cristão vai entender que quando aconteciam esses milagres de curar todas as pessoas, não curar uma pessoa, duas, todas as pessoas, era porque Deus estava avisando, olha quem está aqui na terra hoje. O Filho de Deus veio ao mundo. E ele está dando um aperitivo do que será no milênio, no reino milenial de Cristo na terra, quando todas as pessoas serão curadas. Haverá doenças nos 1000 anos de reino de Cristo, porque as pessoas que entrarão no reino não serão pessoas ressuscitadas e nem transformadas. Serão pessoas comuns. Naqueles 1000 anos, Satanás estará preso
vão nascer crianças, porque o mundo vai continuar funcionando como é hoje. Vão nascer crianças, porém haverá uma árvore, que é a árvore da vida, cujas folhas será para a saúde das nações. Então as pessoas terão curas, como o Senhor Jesus mostrou no seu aperitivo nos evangelhos, do que ele irá fazer no milênio. Além de ver aqui em Mateus, que nós vimos, quando todos foram curados, vamos a um outro versículo, que é em Atos capítulo 5. Então, num episódio, nós vimos que o que estava acontecendo ali era que a vinda do Senhor ao mundo, anunciando o reino, porque primeiro ele veio para anunciar o reino. Ele veio como rei de judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso ele fala no Evangelho, João fala no Evangelho de João. Mas lá, então ele estava mostrando que haveria uma era de cura, uma era de saúde perfeita, que seria no seu reino, se eles tivessem aceitado a Jesus como rei, o que não aconteceu. Mas depois que Jesus é rejeitado, é crucificado, ressuscita, sobe aos céus, ressuscita dentre os mortos, sobe aos céus, se assenta à destra da majestade nas alturas, e aí forma a igreja, em Atos 2. Uma nova coisa também. Um novo empreendimento de Deus, se você quiser chamar assim. Um novo empreendimento. Deus lançou os fundamentos e ele deixa muito claro que é um edifício. A igreja, né? Ele fala em Atos capítulo 2, se não me engano, ele fala o edifício, morada de Deus em espírito. Somos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, dos quais Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, e agora cada crente é uma pedrinha que vai sendo colocada nesse edifício até ele se completar. Quando se completar, vupte, ele nos leva todos para o céu, todos os salvos dessa era, que são a igreja. Mas aí em Atos capítulo 5, depois da formação da igreja, o que nós vamos ver, encontrar no versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram, adivinha quantos? 1, 2, 3 curados? Meia dúzia? Uma dúzia? 10? 20? Não! Todos! Todos, os quais eram todos curados. A mesma coisa que o Senhor Jesus fez lá em Mateus, Pedro está fazendo aqui agora em Atos 5. E por quê? Porque também era um novo empreendimento sendo lançado. Então ele vinha com os fogos de artifício, dos milagres, das curas, das maravilhas, porque era uma coisa nova. Percebe? Passa a fita agora, avança a fita, 2000 anos. O que nós temos hoje? Hoje nós temos um cristianismo, ou uma cristandade, que já está no bico do corvo, como se costuma dizer. Porque o Senhor Jesus falou assim: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ele fala isso para a igreja de Laodiceia, que é o último estágio da cristandade na terra. Dizes, eu sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, e não sabes que é miserável e pobre, e cega e nua. Arrepende-te, ele fala. Porque esse é o estado hoje. Agora, nós vamos querer que num estado assim, de total ruína, de cristãos divididos em milhares de seitas e denominações, de vergonha espalhada por toda a cristandade, fraqueza. Nós vamos querer viver no poder do primeiro amor? Não. A primeira fase da igreja, que foi Éfeso, nas 7 cartas, que são 7 períodos da cristandade na terra, no primeiro período que é Éfeso, o que o Senhor fala? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquele amor do princípio, aquela devoção do princípio,
aquele desejo de estar com o Senhor sempre, já tinha se acabado. Entraram os lobos, homens falando coisas pervertidas, arrastaram discípulos, hereges de todos os lados, atacando a igreja, os apóstolos não estavam mais ali para exercer sua autoridade, então não tinha mais o poder que tinha no começo. Então hoje é uma insanidade querer achar que nós podemos viver nos tempos da igreja primitiva, ou de quando foi inaugurada a igreja, nem da igreja primitiva, de quando foi inaugurada, porque logo depois nós vemos também que as falhas começaram a entrar. No começo eles tinham tudo em comum. Daqui a pouco, no capítulo acho que 6, se não me engano, de Atos, já estavam brigando, porque a distribuição dos alimentos estava mais para um, menos para os outros, e aí começou a discussão, né? E depois não funcionou. E logo nós vamos encontrar embora Paulo curasse pessoas e tudo, logo nós vemos como Paulo fazendo o quê? Paulo sofrendo uma enfermidade que Deus permitiu colocar, que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo. Era mais ou menos como permitiu lá em Jó no Antigo Testamento. Um sofrimento muito grande nele. E Paulo tinha esse espinho na carne. Por 3 vezes ele orou ao Senhor que o tirasse. E o Senhor falou: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aguenta aí. Aguenta aí, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é tanto verdade que eu tenho certeza que todos os que estão ouvindo muitas vezes recuperaram a sua devoção ao Senhor, recuperaram a sua fé, a sua confiança no Senhor, onde? Na cama da enfermidade. Quanta gente é na cama de uma enfermidade que vai olhar para o Senhor, se já conhecer o Senhor, vai voltar a ter uma comunhão com o Senhor. Então, o que foi a enfermidade? Uma permissão do Senhor para que pudéssemos sentir aquilo que Ele quer falar conosco, por meio da enfermidade. Agora, quando você tenta, de todas as maneiras, achar que você tem controle sobre isso, Paulo não tinha. Ele precisou ficar quieto, parar de orar. Não é verdade? Ele foi até o fim da sua vida com esse espinho na carne. E não só isso. Tem uma passagem que ele fala: deixei Trófimo em Mileto, deixei Trófimo enfermo em Mileto. Ô Paulo, que coisa feia, você curou tanta gente e deixou Trófimo enfermo? Por quê? Porque tinha passado a inauguração. Tinha passado a novidade. Não precisava mais dos sinais. Por isso que ele deixa Trófimo enfermo em Mileto. E ele não cura Timóteo das suas enfermidades frequentes no estômago. Ele fala para Timóteo tomar vinho. Beba um pouco de vinho. Não beba só água, beba vinho para suas frequentes enfermidades no estômago. Quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 2, ele explica lá, o livro da carta aos Hebreus, no versículo 3, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que eram os apóstolos, os primeiros, o primeiro círculo em volta do Senhor eram os apóstolos, os seus discípulos mais próximos. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então aqui deixa muito claro que todos aqueles sinais, maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo eram o testemunho de Deus de que a palavra que estava sendo anunciada, a salvação que estava sendo anunciada, era digna de crédito e de confiança, porque vinham os sinais junto. Então é importante entender isso, porque senão nós caímos no erro de querer achar que, como alguns aí, hoje em dia, né, dá até arrepio quando a gente vê a gente falar assim, que, eu vou, outro dia um perguntou para mim, devemos orar e determinar que a pessoa seja curada? Que ousadia! Por acaso você manda em Deus? Você manda no Senhor para determinar que a pessoa seja curada? O que é isso?
Nós não determinamos coisa alguma. Como costuma dizer, né, popularmente, nós somos os últimos que falam, os primeiros que apanham. Porque nós não temos poder em nós mesmos, e Deus não é, o Senhor não é o nosso gênio da lâmpada. Eu vou querer agora R$1 milhão. Esfrego a lâmpada da fé para sair o gênio do Senhor e me dá R$1 milhão na conta. Apareceu na minha conta, sem ninguém. Tem umas igrejas aí que pregam isso, apareceu na conta do cara. Cara, se apareceu, alguém perdeu. Desapareceu da conta de alguém. Percebe? Então é muito importante não perder tempo atrás dessas superstições, atrás das mentiras que são pregadas por aí, de determinar que Deus cure. Nós não determinamos coisa alguma, nós oramos. Devemos orar. Tá enfermo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém enfermo? Ore. Mas não, como é que faz? Você vai aí nesses lugares e os caras estão falando assim: eu repreendo a enfermidade, eu profetizo a cura, sai Satanás, queima a doença, aleluia, repreendo o diabo. Isso é um festival de vergonha, que só mostra o nível em que chegou a cristandade, inclusive eu, porque todos nós fazemos parte dessa grande massa chamada cristandade, que está nesse estado deplorável de Laodiceia. E outra, se o Senhor quiser que a gente tenha uma enfermidade, nós vamos ter. Ninguém vai durar para sempre nessa terra. Esse corpo está desmontando, está se desfazendo. A cada dia nós morremos. As nossas células, até uma certa idade, elas estão se multiplicando. Depois de uma certa idade, meu filho, aí é o cabo da uma esperança. Aí começa a ceder todas as células, já não funcionam mais como eram, começa o envelhecimento, as pintas, né? Vê na mão de velho. Eu era garoto, olhava assim: nossa, por que será que velho tem esse monte de pinta na mão? Agora eu sei, eu olho para minha mão, agora eu vejo, né? Por que tem pinta na mão? Por que tem cabelo branco? É a velhice. Tudo deteriorando. Mas como Paulo escreveu sobre a morte, ele vive falando da morte. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O cristão que quiser ficar neste mundo, minha mãe costumava falar, se a vida aqui fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. E nesse tempo de pandemia, quanta gente descobriu isso da pior maneira possível. Não é? Pessoa que tinha toda a segurança, tinha dinheiro no banco, tinha tudo de conforto, e de repente ele está no hospital, deitado de bruço numa cama, numa UTI, entubado, para ver se consegue salvar a vida ainda, sem falar nas sequelas que podem ficar depois. Então, quanta tristeza está acontecendo. Eu sempre vou no site da minha cidade, aqui da prefeitura, e tem lá as estatísticas, né? Então você vê lá, morreu uma pessoa. Puxa, hoje 0, não morreu ninguém. Que legal. Dia seguinte, morreram 2. Hoje eu entrei lá, morreram 9. Uma cidade que não é uma cidade grande. Aí eu vi a estatística lá dos hospitais, UTI, 100% tomada, ou seja, se eu ficar doente precisando de uma UTI, já era. Por quê? Porque o Senhor está permitindo isso. Ao mundo que rejeitou o seu Filho, que não quis saber de Cristo. Está aí. O resultado está esse. É como quando você pega um amigo seu que não tem habilitação, empresta sua moto. Já aconteceu isso, não? Deixa eu dar uma voltinha aí, mano. Deixa eu dar uma voltinha só. Mas você sabe, eu tenho jeito para isso. Tá? Aí eles sentam na sua moto. Aí você vê o cara para lá, para cá, ele levanta, empina, cai, dá num poste. O que aconteceu? O piloto habilitado não estava sentado nela. Um outro cara pegou ali o guidão e achou que podia dirigir. Este é o mundo dirigido por homens.
ou mais até por Satanás, né? Que ele é o príncipe desse mundo. Este é um mundo que tem um príncipe. Uma vez eu fui dar uma palestra numa siderúrgica e antes da palestra eu fiquei conversando lá com o pessoal da técnica do som, né? Que monta equipamento e tal. E dei um folheto, falei de Cristo para eles. E aí um deles lá falou, olha, eu tenho um primo que trabalha nos Estados Unidos, também com sonorização de eventos, e ele me contou que teve lá uma grande cruzada de um desses pregadores de milagres, e ele foi contratado para fazer a sonorização lá do um grande auditório, né, com palco e tudo mais. Mas chegou num determinado ponto, o pastor lá, o pregador, pediu que todo mundo fosse embora e ficasse só ele e os assessores dele ali. E aí todo mundo foi embora, mas como o meu primo estava amarrando os fios lá nos bastidores, atrás das cortinas, ele não foi. Ele falou, terminar o serviço, né? Ele não foi. Mas ele observou lá pela fresta da cortina, que aí chegou um monte de gente, cara trazendo uma cadeira de rodas, outros trazendo muleta debaixo do braço, óculos escuros e tal, e subiram todos no palco. Aí começaram o ensaio. Aí o pregador falava assim, ó, você vai ser o aleijado, você vai sentar na cadeira de rodas, senta aí, ó. A hora que eu falar assim, eu determino que você seja curado, você levanta, dá um grito e corre pelo palco e tal. Você com muleta vai também largar as muletas, jogar para cima e tal. Eram todos atores. E eles fizeram um ensaio de como ia ser a pregação daquele pregador fajuto à noite. Então, as pessoas não sabem que isso acontece nos bastidores. Tinha uma editora no Canadá, que eu tinha contato com essa editora cristã, e eles colocaram um anúncio precisando de um ajudante de serviços gerais. Aí apareceu um cara lá, falou, você tem experiência em trabalhar em editora cristã? Ah, eu tenho muita experiência em trabalhar em igreja. Ah, onde você trabalhou? Ah, eu trabalhei na igreja tal, lá do pastor fulano. O que você fazia lá? Lá eu era curado. Como assim você era curado? Eu ia num culto, eu ia de muleta, no outro culto eu ia de cadeira de rodas, no outro culto eu ia de bengala e óculos escuros, e aí o pastor mandava eu ficar curado. Claro que a editora não contratou, rapaz, ele achou que era uma grande vantagem, né? Na sua inocência, ele falou assim, bom, se eu contar minha experiência de igreja, vão me contratar, né? De jeito nenhum. E tem muitas histórias, quem viaja bastante e fala do evangelho para diferentes pessoas, como costumava fazer antes da pandemia, né? Você escuta as histórias mais escabrosas. O taxista que eu peguei em Fortaleza, contando que pegou um passageiro no aeroporto, um cara bem vestido, arrumado, com bagagem e tal, levou para um hotel de luxo lá de Fortaleza. Aí o cara falou assim, ó, passa aqui tal hora, no começo da noite, que eu vou precisar de você. Aí ele passou lá para pegar o passageiro. Chegou lá à noite, o homem estava vestido de trapo, estava com roupa tudo rasgada, suja, e entrou no táxi com 2 muletas embaixo do braço. Eu quero ir na igreja tal, um templo grande lá, que tem desses, né? Entrou lá, parou na frente do templo, o passageiro pagou, abriu a porta do táxi, pegou as muletas e saiu caminhando assim, arrastando os pés, como se os pés estivessem mortos, né? Só balançando assim, e ele entrou na igreja. Adivinha o que ia acontecer? Quer dizer, os caras trazem alguém de longe, para ninguém reconhecer ele ali, para ele ser curado. Para ele ser curado. Então, não entrem nessa. Não entre. Você quer assistir show de mágica? Vá no circo. Lá tem o cara serra a mulher no meio, depois ele conserta ela. Você quer milagre maior que esse? Divide a mulher em 2 pedaços, depois junta, ela sai lá toda bonita, rebolando. Tal. Então vai no circo. Você gosta de ver essas coisas? Vai no circo. Porque essas coisas aí. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Isso aí cria uma multidão de pessoas tristes, deprimidas, porque não conseguem sarar de uma doença. Ele vai nessas igrejas, vê tudo acontecer, fala, mas por que não acontece comigo? Por que eu não sou abençoado? Acho que tem uma coisa errada na minha vida. E o cara lá se ajoelha em milho, quer descobrir onde é que está o problema da vida dele. Bom, aqui diz o seguinte, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui ele já deixa muito claro que é o crer que salva e não o ser batizado, né? Porque quem não crer será condenado. Ao contrário de algumas religiões aí que dizem que sem o batismo você não é salvo. Mas aqui já mata essa charada. O versículo 17 diz, e estes sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios. Será que a gente encontra na Bíblia pessoas que em nome de Jesus expulsaram demônios? Encontramos. Ok, então o Senhor não estava mentindo. Falarão novas línguas. Encontramos também pessoas que falaram novas línguas ou novos idiomas? Encontramos. Lá em Atos tem isso várias vezes. Ok? Pegarão nas serpentes. Encontramos, bom, pelo menos um eu encontrei na Bíblia que pegou numa serpente, foi picado por ela e não morreu, Paulo. Então, se cumpriu também. Se cumpriu. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Bom, isso aqui não dá para a gente saber se algum dos apóstolos bebeu alguma coisa mortífera, porque nenhum deles iria beber uma coisa mortífera de vontade própria. Não ia desafiar o Senhor. Não ia tentar o Senhor. Falar, vou beber veneno para o Senhor me curar. Não ia fazer isso. Mas eu acredito que uma maneira de eliminar desafetos naquela época era dar um copo de cicuta, né, que era uma planta venenosa, como foi com aquele filósofo grego, não lembro o nome dele agora, Arquimedes, acho que é, que deram lá o veneno para ele. Então era muito comum o envenenamento, tanto é que todos os reis naquele tempo tinham um provador, um escravo, que ficava do lado da mesa, toda a comida que chegava, toda a bebida que chegava, o provador bebia antes e comia antes. Aí, se ele não caísse duro no chão, aí o rei comia e bebia. Então não é de se espantar que tenham tentado matar os apóstolos. A Bíblia não diz, mas se deram veneno para eles, não funcionou, porque eles continuaram vivinhos da Silva. E depois porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também está na Bíblia. Puseram as mãos sobre os enfermos e os curaram. Então, o que o Senhor Jesus falou que ia acontecer com aqueles que crescem, aconteceu. Aconteceu sim, eu não estou duvidar disso. Agora, se você acha que isso vale até hoje, me avise, eu vou arrumar uma cascavel. Aí você vai pegar a cascavel, você vai pôr a mão na boca da cascavel, deixar ela picar você e ver o que vai acontecer com você. Percebe a loucura que é? Porque se você já tem prova de que isso aconteceu, e onde está a prova? Na própria palavra de Deus. Por que é que você vai querer repetir essas coisas? A troco de quê? A sua fé, então, é muito, muito fraca para acreditar no que a palavra de Deus diz. Ah, não, se eu não vir essas coisas acontecerem, eu não vou crer. Será que é isso? Então, creia na palavra de Deus. Se o Senhor falou que isso aconteceu, e aí você segue algumas páginas adiante, e aconteceu, então aconteceu. Pronto. O que você quer mais? O que você quer mais para provar que a palavra de Deus é verdadeira? Aconteceu. Está ali provado, com testemunhas, com muitas pessoas, e aconteceu com todos que eram curados. Agora, o grande problema que acontece dentro dessa esfera de uma cristandade ávida por milagres, que envolve também os picaretas fazendo falsos milagres, ou às vezes até mesmo milagres com poder satânico. Porque Janes e Jambres, que eram os magos de Faraó, repetiram todos os sinais que Moisés fez. Todas as coisas que Moisés fez, exceto uma. Eles não conseguiram produzir do pó piolhos. Porque o pó é morte. E Satanás não consegue tirar a vida da morte. Eles conseguiram fazer lá as outras coisas. Com poder satânico. Com poder diabólico. Hoje existe isso também. Eu acredito piamente que acontecem poderes satânicos de produzir coisas tremendas. E não só nessas falsas igrejas por aí, nesses templos de circenses que você encontra por aí. Não só nesses lugares. No espiritismo, na Umbanda, na Macumba, acontecem coisas do Arco da Velha. Do Arco da Velha, uma amiga da minha mãe falou que foi lá, a filha estava doente, não sei o quê, foi numa mãe de santo, um pai de santo, um tio de santo, não sei que parentesco tinha a pessoa com santo. Foi lá, tá com encosto, tá com um demônio, tá com isso, tá com aquilo. Precisa fazer um trabalho. Bom, fez o tal do trabalho, deu um chá lá para a moça tomar, a jovem tomar, e essa amiga da minha mãe falou que viu
viu a filha dela, falou assim, ó, depois de tomar o chá, faz cocô numa peneira. E ela fez, né? A mãe e a filha. E a mãe, que era amiga da minha mãe, falou que viu a filha defecar uma bonequinha amarrada, tudo com fita, e uns chumaços de cabelo amarrado com fita, tudo na peneira que tinha posto. Então o que é isso? Poder satânico. Quem enfiou aquela bonequinha lá? Poder satânico, pode ser poder satânico. Então não pense que porque tem milagre, é poder de Deus, porque os magos de Faraó fizeram milagres. E se você é fissurado em milagres, qualquer visão que acontece, é o Senhor, é Nossa Senhora, é não sei o quê, você vai ser presa fácil dos enganadores e do enganador mor, que é Satanás. Porque ele quer pegar a pessoa assim. Ele quer pegar a pessoa assim. Pessoas constantemente buscando algum sinal, algum milagre, viciadas em querer ver para crer. Mas o que eu ia falar, só para terminar, é o seguinte. Tudo isso cria uma geração de pessoas desapontadas com Deus, porque não conseguiram sair aos pulos de uma cadeira de rodas no palco lá da igreja, como o cara saiu, aquele que é contratado, né, para fazer isso, como aconteceu com ele, não conseguiram fazer isso. Aí fica duvidando da própria fé, vive uma vida miserável, como aconteceu um irmão. Ele contou que o pai dele também era convertido, o pai dele frequentava uma igreja grande aqui em Limeira, né, que tinha uma pastora muito famosa, e a pastora profetizou e determinou que o câncer dele estava curado, do pai desse jovem. Está curado, determino que está curado, profetizei que está curado. Muito bem, passou um tempo, o homem morreu. Porque não estava curado coisa nenhuma, o câncer era fatal. Aí a família foi, mas pastor, a senhora profetizou que o câncer estava curado, ele morreu, como é que fica assim agora? Não, ele morreu porque não teve fé. A profecia foi certa, o problema foi ele que não teve fé. Então, esses corruptos da fé são tão ousados ao ponto de jogar nas costas do morto a culpa da sua morte. Você não foi curado? A falta de fé foi sua. Eu determinei, mas você que não teve fé, meu filho. Então não adianta. Eles criam pessoas com problemas psicológicos depois pro resto da vida. As sessões de terapia estão cheias de pessoas que saíram dessas igrejas enganadas ou por falsas curas, ou pela espera, por aguardarem que fosse acontecer com elas aquilo que o pastor ou a pastora determinaram que ia acontecer. E aí não aconteceu. Porque as pessoas não tiveram Cristo diante de seus olhos. Nós temos que olhar para Cristo. Nós vamos sair daqui a qualquer momento para estar com quem? Com uma vida saudável, sem doenças? Nada disso nos importa. Estarmos com Cristo, com a pessoa de Cristo. O que é mais precioso que isso? Então, não vá atrás dessas presepadas que fazem por aí, porque você vai cair no fosso e na depressão, você vai ficar deprimido. Muitas pessoas me escrevem que frequentava uma igreja tal lá e entrou numa depressão profunda porque não via acontecer consigo o que diziam que acontecia com todo mundo lá. E entra em depressão. Aí leva uma vida miserável. Não se deixe levar por isso. É triste, às vezes eu vejo que nem essa aí que o rapaz escreve, o irmãozinho escreve, e se deve juntar lá nas orações da igreja que a pastora está determinando que ressuscite a jovem que morreu de Covid. Tenha paciência. Isso, olha, eu se eu fosse fazer faculdade hoje, acho que eu ia fazer psiquiatria, viu? Porque tá assim, ó. Tá assim de clientes em potencial por aí. Alguém perguntou aqui, Mário, como você ora quando fica doente? Eu oro assim, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? E realmente é isso que eu peço. É a primeira coisa que eu peço. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu tenho que aprender? Eu não quero faltar dessa aula. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.